Então, para conversar hoje com a gente sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, como a gente chama, né? Nós recebemos aqui o gerente de projetos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, no Brasil. Então, Gabriel Vettorazzo, muito obrigado por estar conosco hoje. E eu acho que é interessante a gente começar falando, né, esclarecendo quem está nos assistindo, sobre o que propõe o desenvolvimento sustentável e qual o papel do PNUD aqui no Brasil. Certo. É um prazer estar aqui. Para o PNUD é sempre importante estar abrindo esse diálogo com outros setores da sociedade, para além de governo ou sociedade civil, iniciativa privada, né? Então, as universidades, para a gente, é um processo muito grato estar perto de vocês. Tanto as Nações Unidas, a Agenda 2030, quanto o PNUD, a gente trabalha com o conceito de desenvolvimento sustentável, que visa suprir as necessidades das gerações atuais, sem prejudicar ou gerar algum mal para necessidades das gerações futuras, né? É um conceito que começou na década de 90, pós-relatório Brundtland, Rio 92. Esse conceito foi sendo formado para a gente não pensar as dimensões de forma isolada. Quando a gente fala da atuação do PNUD, o PNUD tem como mandato apoiar o desenvolvimento tanto nacional quanto subnacional. E, especificamente aqui na região oeste, o nosso processo tem sido feito de apoiar os municípios, independente desse apoio vir por iniciativa privada, por terceiro setor ou pelo governo municipal propriamente, né? E a área que eu trabalho especificamente é uma área do PNUD que visa produzir produtos de conhecimento. E aí a gente leva esses produtos e tenta adaptar ou melhorar esses produtos de acordo com a necessidade dos municípios. Então, o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Os objetivos, que a gente chama de ODS, eles são os objetivos da nova Agenda Global de Desenvolvimento, que é a Agenda 2030. É uma agenda que vai até 2030 e que ela tem como ideia chegar a um patamar ótimo de desenvolvimento, né? Se vamos conseguir ou não, são outros processos. E ela pensa em atingir esse patamar desenvolvendo objetivos, metas, indicadores, porque a gente entende que não tem como atingir um objetivo, uma meta, sem monitorar esse processo, né? Então, os indicadores eles também foram desenvolvidos para apoiar e melhorar todas as ações, os programas, as políticas públicas, para gerar mais informação e também para a sociedade poder cobrar do que está sendo feito, o que está acontecendo. Uhum. Então, e como esses 17 objetivos e as 169 metas, como que elas são implementadas? Tá, eu vou pensar em algumas premissas. A primeira que a gente costuma levar é o de alinhamento. Então, você entender o que você já faz, que está alinhado à Agenda 2030, o que você faz que não está alinhado à Agenda 2030 e o que você poderia melhorar. Esse processo, primeiro, ele tira uma carga dos atores, né, do governo, da iniciativa privada, das universidades, de você entender que você já faz muitas coisas e ele também te ajuda a entender um pouco mais como é que está essa realidade local. Depois da gente fazer esse alinhamento, eu acho que o próximo processo é de adaptação, tanto das ferramentas que já foram desenvolvidas, quanto das metas para a realidade que a gente está. Quando a gente pensa no nível nacional, a gente tem o IPEA, que já elaborou as metas para o nível Brasil, para a gente ter umas metas mais adequadas à nossa realidade nacional. E alguns estados, alguns municípios já começaram a fazer esse processo de adaptação para a realidade deles. Esse processo é muito importante, porque quando a gente pega, por exemplo, o ODS de gênero, que tem metas relacionadas à mutilação genital feminina. Não é uma realidade brasileira, não é uma realidade municipal do Paraná, do oeste do Paraná. Então, a gente tem que repensar esses processos para a nossa realidade. Entendi. E há espaço para isso, né? Dentro da atuação dos atores que estão engajados com a agenda. Há muito espaço. E eu acho que, como vem um processo internacional, nacional e pelo que eu tenho conversado com o governo do Paraná, também estadual, já facilita um pouco para os municípios essa adaptação, porque você já tem um encadeamento, né, de cima para baixo. Isso. E então, agora a gente já entrou no tema do porquê que os ODS, eles são um compromisso de todos, né? A gente estava conversando aqui antes do processo iniciar, né, da importância de se tratar os ODS de forma integral, né? Eles são interconectados, tanto as metas quanto os objetivos, não tem como a gente pensar eles de forma isolada.
Quando a gente vem trabalhar as nossas ferramentas aqui no Oeste do Paraná, ou em qualquer outro município, a gente costuma falar dos aceleradores. Os aceleradores são metas ou ações que, se a gente focar nelas, elas vão ter um efeito em cascata, em uma diversidade de metas e de objetivos, e vão conseguir acelerar o processo de desenvolvimento e de atingimento das metas. Então, dentro desse processo, não tem como a gente pensar isso de forma acelerada. 15 anos são poucos anos quando a gente pensa no mundo, quando a gente pensa em desenvolvimento, sem pensar em participação de todos, da população, da iniciativa privada, do terceiro setor, do governo municipal. Tudo que pudesse estar envolvido é importante. Nesse sentido, a gente desenvolve diálogos aqui nos municípios do Oeste do Paraná, onde a gente tenta trazer todos os setores, fazer um processo de sensibilização, de conscientização, e tem tido resultados muito interessantes, onde cada um tem assumido uma certa responsabilidade pelo processo de desenvolvimento, independente disso ser feito pelo município ou não. Entendi. Então, todos nós podemos nos engajar. Devemos. Devemos, né? Então, outra questão, foi muito importante você falar, né, de como a gente pode se apropriar da agenda para atender ao nosso cotidiano local. A nossa região aqui, né, a fronteira trinacional, a gente está mais vulnerável em relação aos impactos das mudanças climáticas. A gente, nos últimos anos, sofreu muitas tormentas, chuvas de granizo, e isso atingiu muitas pessoas aqui na nossa região. Então, especificamente, como que a Agenda 2030 pode nos ajudar a construir soluções conjuntas, que no nosso caso aqui é uma região ampliada, né, com os nossos vizinhos do Paraguai e da Argentina. Além da gente pensar nos aceleradores, né, para essa região, entender como é que esse processo acontece, a gente pode pensar num processo de mapeamento de boas práticas no restante dos municípios ou em regiões similares. Eu acho que isso aproxima um pouco de soluções que a gente muitas vezes não enxerga, mas que outras pessoas já enxergaram. Os próprios municípios têm trabalhado uma série de soluções atualmente dentro desse projeto que a gente tem feito, que muitas vezes pode trazer algum tipo de visão, de apoio para essa região aqui. É uma região mais complexa, é uma região que a gente não encontra em muitas áreas do país ou do mundo, a região de tríplice fronteira, com uma série de características naturais, inclusive, que fazem um processo bem diferente, uma série de processos sociais também são diferentes, né, de interação entre as fronteiras. Então, a gente precisa ampliar essa conversa, a gente precisa entender o que está sendo feito para poder dar algum tipo de suporte aqui e fazer as coisas acontecerem de uma forma até um pouquinho mais acelerada. Isso mesmo. E esse é um objetivo, um compromisso que a UNILA também tem, até por causa da nossa missão institucional, que é promover a integração na América Latina e Caribe. Então, a gente tem muito interesse de participar desse processo. Bacana. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui na universidade, por ter cedido esse espaço para a gente conversar, para a gente charlar, né? E muito obrigado por participar conosco, Gabriel. Nós que agradecemos.